Luz, salve minha alma. Sua luz desprezível não pode alcançá-lo aqui. Você está diante do templo de um deus. A luz fez uma barganha com o inimigo de todos. A luz já traiu quantos? E quais? Paladinos? Sacerdotes? Naros também? As sombras ainda não me carregaram. Hoje traremos as 10 piores traições da luz. E eu aposto que o primeiro lugar vai impressionar vocês. Mas o quinto lugar vai emocionar demais. Mas antes, se você está assistindo esse vídeo, significa que a parte 8 do nosso quarto Mega Teorizando alcançou a marca lendária de 200 fuck likes. Ou você é um dos nossos membros lendários do canal. E por isso, muito obrigado mesmo. Qualquer outra informação importante está no primeiro comentário fixado aqui embaixo do vídeo. Agora chega de papo e simbora pro vídeo. Logo após a vinheta. Lendários, seguinte, fizemos uma lista com os 10 traídos pela luz. Considerando a gravidade da traição e as consequências, ao final eu quero que vocês me digam se concordam com essa lista ou se faria diferente. Deixem aí a lista de vocês nos comentários. Combinado? Simbora então, começando com o 10º lugar. Turalyon. É uma bênção estar na sua presença outra vez. Dentro da Zenedar, Turalyon foi levado para um local vazio da nave por um dos servos de Kil'jaeden que estava disfarçado de Lord Traxion. Quando Turalyon finalmente percebeu que Lord Traxion é que estava no chão e que quem estava com ele era um impostor, foi tarde demais. Deitado no chão estava Lotraxion. Seu peito se movia, seus olhos estavam arregalados. Palavras eram sibiladas entre lábios sem movimento. Atrás de você. Turalyon se levantou, virando-se. Ele se abriu para a luz, atraindo o poder trovejante dela como um julgamento idôneo sobre o impostor que... A dor em seu peito se espalhou, cravando fundo na alma. Turalyon não conseguia se mexer. A luz escapou de seu controle. Ele não conseguia nem pronunciar uma palavra. Ele mal conseguia pensar. Oscilou, se inclinou e então desabou no chão, incapaz de se mover. Mesmo evocando a luz, Turalyon foi abandonado, traído. O resultado foi que quem salvou ele, Lord Traxion, foi Aléria e o Caos, e não a luz. 9. Velen. Eu vou para a luz. Velen perdeu seu povo, os Draenês. Perdeu seu mundo, Argos. Velen perdeu até o que nem lembrava que tinha. Está vivo, heróis! Não podemos matar Rakesh! Parem, por favor! Agora que finalmente tenho você nos braços, eu entendo. Ele perdeu o filho, o único que teve. Ali, o que restava de Velen foi destruído, inclusive a sua fé na luz. Diga a ele que a luz morreu neste lugar, hoje. 8. Anduin. A luz está conosco, mesmo aqui. Mesmo tendo crescido com a luz e curado seu exército em Battle Azeroth e protegido seus aliados na gorja contra o Jaile, ele acabou sendo dominado pela magia da dominação usado por Sylvanas. Dominado, ele foi até Bastion, o coração da luz nas Shadowlands, atacou Arconte e por um instante conseguiu se libertar, só o suficiente para ver a atrocidade que cometia naquele instante. Mesmo naquele lugar cheio de luz, mesmo diante daquele ser imbuído por luz, a luz não o libertou, não lhe ajudou, e quando Anduin finalmente foi liberto, não pela luz, mas pela presença de Saurfang e Varian, Anduin estava vazio, quebrado e abandonado pela luz. Até hoje Anduin sente os traumas do que aconteceu em Shadowlands. Eu não tenho luz. Não depois do que eu vi. Não depois do que eu fiz. Mas também o fato de que a luz lhe virou as costas e lhe abandonou quando ele mais precisou dela. 7.
Uther, Caminhem sempre na luz. morto por Arthas, em seus últimos instantes, Uther orou. Luz, salve minha alma. Sim, a luz conseguiu tomar metade de Uther, mas por que mandar ele para baixo quando devia levá-lo para o reino da luz? Uther não era digno? A resposta pode vir não da luz, mas de Inzoth, que disse uma vez: A luz fez uma barganha com o inimigo de todos. Bastion pode ser justamente essa barganha, feita entre a luz e Amantul. Um lugar para guardar as almas que serviram à luz, mas que podem ser reutilizados pelo sistema dos titãs. Sendo assim, Uther não foi salvo pela luz, mas sim entregue por ela ao sistema titã. Daí você me pergunta: mas Andrew, por que você acha que Amantul é o inimigo de todos? Simples, lendários. Amantul tem raiva do caos e prova isso arrancando Isharaj. É inimigo do Vil, representado por Sargeras. Acha a vida um caos. Como disse para Elnar ao arrancar a árvore a Lunahir, ver os Naros como aliados. Logo, não são subordinados. A ordem está sob o controle dele e de seu tempo. A morte seria o desafio, mas está claro que ele também fez pacto com Primus e Maldraxxus, afinal, que de outra forma Primus seria invencível ao saber exatamente o que vai acontecer e assim traça estratégias de guerra que fizeram ele jamais perder uma batalha? Os adversários dos dignos serão derrotados. Está claro que todos os reinos e forças estão sob o controle da ordem de Amantul, e sendo assim, ele é o inimigo de todos, pois todos servem a ele. O tempo está sob o meu comando. Concluímos assim que Uther foi entregue ao sistema Titã para servir. Vocês concordam? Deixa aí nos comentários. O fato é que a luz não curou sua alma ferida, e tampouco fez justiça, já que Arconde disse para Devos: a ordem nas Terras Sombrias depende do cumprimento da nossa missão eterna. Você abandonará essa trilha. Foi a teimosia de Devos, a desobediência de Devos, que garantiu a Uther justiça, que ele clamou. Justiça. Será mesmo que a luz não pode fazer muito mais por Uther? Sexto, Alexandros Morgraine. Então, Tyrion Fordring empunhou a crematória na minha ausência. Poucos seriam mais dignos. O maior High Lord da Mão de Prata, um paladino devotíssimo, terminou no reino dos guerreiros implacáveis e da magia necromântica. Não em Bastion, não no reino da luz. Quando pus meus olhos sobre os Maldraxxus pela primeira vez, tudo o que vi foi o flagelo que devastou minha terra natal, os monstros que jurei destruir. E mesmo em Maldraxxus, foi traído novamente. Agora, pelo Barão Viraz, jogado na gorja, Alois não o reconheceu em vida, nem na morte, nem na gorja. Uther ainda foi para Bastion, mas Alexandros Morgraine, que nem para Bastion foi. Minha vida inteira foi dedicada a servir à luz. Isso não deveria garantir um lugar no bastião? Mas por que não fui escolhido? Minha fé na luz não era forte o bastante. Minha alma estava maculada desde que me ergui na morte viva. Ele foi tão indigno assim da luz? Quinto, Marad. Caminha com a luz. Na invasão dos orcs, Marad direcionava e protegia seu povo para sair de Shattra. Eu estava lá, durante o ataque a Shattrath. Nossa querida Morada da Luz, sitiada por um exército implacável de orques corrompidos por demônios. Marad viu todas as mortes e atrocidades que os orcs cometeram contra o seu povo. Eu testemunhei incontáveis atos de brutalidade, horrores indescritíveis de cima da muralha. Marad! 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 O exarca no comando lhe mandou levar e proteger um grupo de refugiados draenês. Marad foi levando os refugiados. Eu vi ele
Eu tinha que levar os refugiados para um lugar seguro, mas os horrores que eu testemunhara, o sofrimento, apesar de meu juramento, a vingança queimava em meu peito. Foi então que ele decidiu voltar e fazer justiça por todos do seu povo que morreram ali. Então, Marad diz para os refugiados: Segui pelo túnel. Eu vos encontrarei assim que puder. Mas não temos armas. O caminho está seguro. A luz estará convosco. Agora ide! Observe que os refugiados foram, acreditaram, e não somente em Marad, mas principalmente na luz. Afinal, os Draenei sempre tiveram muita fé na luz. Marad foi até o orc mais sanguinário, o mais cruel deles. E... Eu iria vingar os incontáveis Draeneis que tinham perecido. Justiça foi exatamente o que aconteceu ali. Foi então que Marad voltou para encontrar os refugiados. Marad confiou que a luz os protegeria. Os refugiados igualmente confiaram na luz, que estariam seguros. Será mesmo que Marad precisava duvidar ou acreditar na luz? Meu coração se confrangeu. A luz que eu prometi que cuidaria deles os tinha abandonado. Nesse instante, anos de devoção à luz foram, como diria Xalatar, em sua hora mais sombria, quando mais precisar dela, sua luz vai traí-lo. Durante eras, Marad imaginou que a culpa fosse sua, mas Marad não disse que Marad estaria com os refugiados, e os refugiados não foram confiados que Marad os protegeria. Todos eles confiaram que a luz os protegeria, mas foram traídos, e o pior, Marad morreu, acreditando nessa culpa que não era sua. Quarto, Tyrion Fordring. Coloque sua fé na luz e tudo será possível. Na Praia dos Quebrados, durante a invasão das forças de Sageras, Gul'dan o capturou e o prendeu dentro de uma gaiola de fogo vil. A luz me protegerá. Seu tolo! Sua luz desprezível não pode alcançá-lo aqui. Você está diante do templo de um deus. O maior paladino vivo ficou ali, paralisado, enquanto os heróis lutavam. Tyrion? Gul'dan! Você vai pagar por isso! Você tem outra chance de matá-lo, Sylvana. Então considere o trabalho feito, Varian. Então, Tyrion evocou o poder da luz para protegê-lo. E... a luz irá... Tyrion Fordring, completamente destruído por magia vil, impotente, sem conseguir nem empunhar a espada. A luz que ele serviu por toda uma vida não quebrou aquela gaiola e não lhe protegeu. Terceiro, Arthas Menethil. Um pequeno sacrifício por uma causa maior. Quando jovem, Arthas foi ao altar para receber a bênção da luz como paladino, mas a luz não lhe abençoou de imediato. Ela hesitou por um momento. Esse foi um dos momentos mais difíceis para Arthas, pois seu pai estava ali, Terenas Menethil, e muitos questionaram se ele era digno. Mas foi quando seu povo foi consumido pela praga, atacado por Malganis, que Arthas mais precisou da luz. Fugir? Meu lugar é aqui, e meu único caminho é defender meu povo. Não só para curar e salvar seu povo, mas para destruir Malganis e aqueles que atacavam seu povo. A luz diminuiu, até o ponto em que ele precisava curar seus soldados em Nortúndria, e fraca, a luz não curou. Não salvou, mas acabou abandonando Arthas de uma vez. A maior prova disso foi quando Arthas evocou um poder que pudesse lhe ajudar a salvar a sua cidade e o seu povo. Invoco agora os espíritos deste lugar.
Darei o que for pedido e pagarei qualquer preço se me ajudarem a salvar meu povo. Ali, a luz poderia vir lhe abençoar e lhe ajudar a salvar seu povo e seu reino, mas o silêncio foi a resposta da luz. E foi diante desse silêncio que a gélido lamento respondeu. E deu a Arthas o que a luz não lhe deu: a vingança, a justiça, que ele tanto buscou contra Malganias. Ele diz que chegou o momento da minha vingança. O quê? Ele não pode querer dizer. Acabou. Depois de tudo, quando Arthas caiu, eu vejo apenas trevas diante de mim. A luz não veio lhe mandar, pelo menos para Bastion. Quando ele foi jogado por Uther na gorja, a luz não veio ao seu socorro. E mesmo depois de liberto por Anduin da lâmina da dominação, o que restou de Arthas foi um sussurro muito fraco do que um dia foi um servo da luz. Segundo, a Cama. A luz é nossa força. A Cama foi escolhido pelo profeta Velen para ser o exarca dos Vindicadores, basicamente o guardião máximo da fé na luz. Depois do ataque a Shattra, a Cama fugiu para Zargamash. Lá, ele ficou exposto às energias vis, muito mais do que os outros refugiados que estavam com ele. Isso fez a Cama sofrer uma mutação, e logo depois, ele entrou em coma. Aquilo destruiu não somente o seu corpo, transformou ele para sempre. O fato de o seu corpo ter sido deformado pela magia vil fez a luz que até então o acompanhava se afastar e finalmente lhe abandonar. Para a luz, a Cama se tornou uma aberração, indigno de tocá-la. Não foi diferente dos Draeneis que o baniram de lá. Não! Muita coisa aconteceu, até que a Cama se aliou a Illidan Tempest Fúria. Não percebo mentiras em sua voz, a Cama. Que Keltas me trairia não me surpreende muito. Para enfrentar Magtheridon, no que conhecemos hoje como Terra-além, Illidan, para garantir que a Cama não lhe trairia, arrancou a alma do corpo dele e prendeu no Templo Negro, de onde a sua alma jamais poderia sair, até que a Cama conseguiu libertar sua alma e derrotar Illidan. Agora, com corpo e alma unidos mais uma vez, o que restou de a Cama foi um Broken, uma versão deformada do que um dia foi um grande exarca. Um dia eu reconquistarei o templo. Até hoje, a Cama clama para que a luz preencha mais uma vez o Templo Negro com luz. A luz voltará a abençoar estes salões sombrios, eu juro. O lugar que um dia foi Karabor, o centro da fé Draenei, agora estava escuro. E o silêncio foi a resposta da luz. Primeiro, Zrali. Até mesmo aqui, a luz brilha. Quando as forças da luz atacaram Revendreth em retaliação aos crimes de Denatrius, a luz não perdoa a minha gente. Que basicamente foi fazer experimentos para tentar extrair energia da luz e também por enviar um Netherzinho infiltrado no reino da luz. Denatrius receberá sua penitência. A Naru Zrali liderou o ataque no que conhecemos hoje como o Reduto das Brasas em Revendreth. Luz opressora e insuportável! Durante a batalha, ela foi derrotada e deixada para trás no campo de batalha, onde os Ventir a encontraram e ela foi usada como recipiente de experimentos e tortura por Denatrius. Ficou aprisionada nas profundezas sanguinárias, usada como instrumento de tortura e crueldade. Vocês não sabem o que fazem. Quando finalmente foi libertada pelos heróis de Azeroth, descobriu que não podia voltar para casa. Os outros Naros que estavam no Reino da Luz a consideravam impura e corrompida.
pelo contato que ela teve com os Ventir, a própria luz que ela era rejeitou o que ela se tornou. Abandonada, traída, rejeitada. Zrali, o Manaro, símbolo da luz, foi alvo da pior das traições. Desta força, as sombras ainda não me carregaram. Essas foram as 10 traições pela luz. Vocês concordam ou mudariam algum de lugar? Tyrion deveria estar em primeiro lugar? Ou quem sabe Anduin? Deixem aí nos comentários a sua opinião. Muito obrigado por assistir e até a próxima, lendários. Faça como esses lendários que estão aparecendo aqui na tela e deixe nos comentários a palavra continue. No próximo Teorizandro. Agora meu povo reúne seu próprio exército para emprestá-los ao Sindorei. Nós nos lembramos de quem nos ajudou no passado. O Sindorei mantém a tradição élfica ancestral de não aprender com seus erros desastrosos. Aqueles carniceiros não vão pôr os pés na nossa cidade.